Olá, pessoal. Na nossa nona aula, então, em relação à disciplina de elaboração de folha de pagamento, nós vamos falar especificamente das horas extras e entender como que funciona, quando que elas são devidas e como que a gente calcula, então, as horas extras. Para isso, a gente precisa lembrar, então, de como que funciona a jornada de trabalho, os limites da jornada de trabalho, né? O limite mensal da jornada de trabalho é de 220 horas mensais, né? E semanal é de 44 horas semanais. Alguns contratos podem ser de 200 horas com 40 horas semanais. É importante sempre conferir no contrato para saber o que é que está dizendo, né? Quando se trabalha nesses limites, né, já no limite permitido pela legislação em termos de carga horária, quando a gente divide a carga horária pelo número de dias, né, trabalhados, ou seja, 220 horas, divide por 30 dias, ou pega as 44 horas, divide por 6 dias na semana também, né, já que um dia é de folga, a gente vai ver que a jornada de trabalho ela é de 7,33 horas, né? Ou seja, 7 horas inteiras mais 0,33 de uma hora, né? A gente já viu como faz a conversão de horas para minutos, né? Então, converter horas em minutos, a gente multiplica esse valor em hora por 60, né? E nesse caso aqui do 0,33, a gente chega então em 20 minutos. Ou seja, na média, né, a jornada diária de trabalho, ela é de 7 horas e 20 minutos, quando as pessoas trabalham lá no limite da carga horária nos dias permitidos, né? Só que por que então a gente fala, né, que as pessoas trabalham, né, que a jornada é de 8 horas diária? Bom, porque é o limite para uma jornada da jornada diária é de 8 horas, e dentro dessas limitações aí de jornada, a gente pode também jogar durante os dias possíveis de trabalho, né? Nem todas as empresas vão trabalhar de segunda a sábado exatamente o mesmo horário. Então, por exemplo, para uma empresa que trabalha, né, que o maior volume de negócios é de segunda a sexta-feira, pode ser que no sábado se faça apenas 4 horas, se trabalhe apenas meio turno, né? Então, a pessoa pode trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira e vai fazer 40 horas, com mais 4 horas no sábado, ela realiza então as 44 horas semanais, né? Então, existe jeitos, né, de lidar com essa carga horária, né? A hora extra, ela é tudo que excede essa carga horária contratada. Então, é importante saber para quanto tempo de trabalho se foi contratado, para saber e avaliar se o funcionário também está realizando alguma hora extra, né? Uma hora extraordinária, né? Então, todo o tempo que for trabalhado além da carga da jornada contratada, ele é considerado uma hora extra, tá? E, via de regra, essas horas extras, elas são pagas, mas existe, né, algumas possibilidades de negociação. Então, quando que as horas extras são pagas? Sempre que a empresa não adota uma política de banco de horas, porque a gente já viu, né? Então, reforçando, desde 2017, as empresas podem adotar a política de banco de horas, ou seja, as horas realizadas de maneira extraordinária, elas são acumuladas para posterior compensação, certo? Então, se a empresa não adota a política de banco de horas, as horas que forem realizadas adicionalmente num período, elas são pagas na remuneração imediatamente sequente à realização dessas horas. Ou seja, se eu realizo horas extras em agosto, em setembro eu recebo a remuneração dessas horas extras, se a minha empresa não trabalha com política de banco de horas, tá?
E se a empresa trabalha com política de banco de horas, tá? Existe prazo para compensação dessas horas. Então, se num prazo, num período de 6 meses, essas horas não forem compensadas, então a empresa deve realizar o pagamento, e esse pagamento dessas horas que ficaram ainda lá no banco, elas vão ser pagas com um adicional de 50%, tá? Quem é que pode fazer hora extra? Todo mundo. Tem alguns detalhes, tá? Então, trabalhadores do regime integral, eles podem fazer hora extra, certo? Desde que sejam maiores de idade, tá? Então, pessoas menores de idade não podem realizar horas extras, né? E trabalhadores do regime parcial, eles podem realizar hora extra desde que eles trabalhem no máximo 26 horas semanais. Lembra que o trabalho no regime parcial é aquele que, via de regra, a pessoa trabalha meio turno, mas ela pode realizar meio turno fazendo 20 horas, fazendo 26 horas ou fazendo talvez 30 horas. Se ela realiza 30 horas, ainda é considerado um regime parcial, mas ela não pode fazer hora extra, porque senão, na verdade, ela estaria trabalhando num regime integral, né? Outro ponto importante sobre quem pode fazer hora extra é que quem trabalha em atividades insalubres ou perigosas só pode realizar hora extra com autorização do Ministério do Trabalho. Então, a empresa tem que fazer uma verificação se vai ser necessário um trabalho extraordinário, fazer uma comunicação ao Ministério do Trabalho, que vai avaliar a necessidade, justamente porque a atividade já expõe o trabalhador a riscos, né, à saúde ou a perigos. Então, nem sempre vai se poder realizar, não é simplesmente daí uma decisão empregado-empregador, tá? O quanto que se paga de hora extra, tá? O valor, ele varia conforme o dia que as horas são realizadas, né? Então, de maneira geral, quando as horas, o trabalho extraordinário é realizado durante os dias úteis da semana, tá? Esse valor, ele é acrescido de 50%. Se a jornada, né, extraordinária, ela foi realizada em final de semana ou feriado, esse valor passa para 100%. Isso não se aplica, por exemplo, a trabalhadores do comércio em comércios que abrem sábados e domingos, porque eles não vão trabalhar todos os domingos, né? Eles têm que ter pelo menos um domingo no mês de folga, então o trabalho no domingo ele é feito no regime de escala. Ele vai ter uma folga durante a semana, então nesse caso o regramento é diferente. Então, assim, é sempre importante a gente lembrar que a legislação prevê uma regra geral para todo mundo, mas vão existir sempre a possibilidade de se fazer acordos, né, e convenções coletivas, ou seja, uma categoria de trabalho vai ter uma regra diferente porque o seu setor necessita, enfim, tá? Então, sempre é importante também avaliar isso, ok? Como que a gente calcula a hora extra? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o quanto que a pessoa recebe por hora trabalhada. Então, a partir do salário mensal, a gente vai calcular o valor hora. Por isso que é importante saber qual que é a jornada de trabalho, certo? Se é um regime de 200, 220 horas, tá? Ou seja, tem que saber qual é a carga horária normal dele de trabalho, para saber se ele efetivamente está realizando uma hora extra, né? Porque ele pode também estar realizando uma compensação, na verdade, né? Então, não é todo dia que ele realiza uma hora extraordinária que necessariamente é uma hora extra. Ele pode estar compensando um dia que ele chegou atrasado, um dia que ele precisou sair mais cedo, certo? Então, nesses casos, não caracteriza hora extra, né? Então, sabendo o valor hora da remuneração, sabendo a carga horária normal, eu vou, então, pegar o quanto que ele trabalhou em tempo extra, certo? Esse tempo, ele sempre tem que estar calculado em horas. Então, pode ser que, eventualmente, a pessoa realizou 30 minutos,
mas eu preciso calcular o quanto sempre em termos de hora, porque a remuneração dele é por hora, né? Então, tem que estar sempre equivalente. Converto, então, qual é o tempo trabalhado em horas e acrescento, via de regra, 50% ao valor hora. Via de regra. Se a gente estiver falando de uma hora extra que foi realizada em final de semana, a gente vai acrescentar 100%, né? Um exemplo, então. Como que a gente sabe o valor da hora extra? Ou seja, eu sei quanto recebo por mês, sei quanto é a minha carga horária mensal, eu quero saber o quanto que eu ganharia a mais caso eu realizasse horas extras. Bom, vamos imaginar uma situação aqui que a pessoa recebe R$ 1.250 mensais por um trabalho de 220 horas. Para saber o valor hora, é aquela fórmula que a gente já fez, né? O salário mensal dividido pela carga horária, ou seja, 1.250 divide por 220. Essa pessoa ganha, com esta remuneração e esta carga horária, ela ganha R$ 5,68 por hora. Então, a cada hora que ele trabalha, ele ganha R$ 5,68. Se essa pessoa que ganha R$ 5,68 fizer uma hora extra a 50%, então significa que é 5,68 mais 50%, certo? Então, ele ganha, quando ele trabalha em hora extra de 50%, ele ganha R$ 8,52 por hora. E se ele fizer hora extra num final de semana ou num feriado, que a hora extra é 100%, ele vai ganhar o dobro. Então, ele vai ganhar 11,36, tá? Importante, né? Como eu disse, o adicional de horas extras de 50% para dias normais e de 100% para trabalho em domingos e feriados pode sofrer variações dependendo do tipo de contrato, dependendo do acordo coletivo. Então, é sempre importante ver o que está previsto também na convenção coletiva da categoria de trabalho, tá? Lá é que a gente vai ter as informações necessárias para saber se o cálculo está certo. Um exemplo, então, né? Fazendo na prática. Um trabalhador com um salário de 1.250 para uma jornada de 220 horas mensais realizou 2 horas extras a 50% num determinado mês. E isso foi numa empresa que não conta com o regime de banco de horas. Então, o quanto que ele vai receber a título de horas extras? Como é que a gente faz? Faço lá a conta, né? O valor hora, 1.250 divide por 220, R$ 5,68. Adicionando 50%, como é que eu faço essa adição de 50%, né? Eu posso pegar o valor hora, multiplicar por 50% e eu vou ter R$ 2,84, certo? Isso aqui é só o valor do adicional, ok? Para saber o valor da hora, eu pego 5,68 e somo esse adicional, certo? De 2,84. E aí eu vou chegar, então, no valor da hora de 8,52, certo? Esse é um jeito de fazer a conta, tá? Então, como eu sei que ele realizou 2 horas extras no mês, certo? Então, são 2 vezes R$ 8,52, que é o que ele recebe por hora extra a 50%. Então, essa pessoa, esse trabalhador, além dos 1.250, ele vai receber R$ 17,04 a título de horas extras, certo? Outra coisa que é muito importante a gente saber em relação às horas extras é que sempre que um trabalhador realiza horas extras, tá? Deve ser calculado o que a gente chama de reflexo no descanso semanal remunerado. O que isso significa? Significa assim, gente, entende-se, tá? Que se a pessoa está realizando horas extras, ela está tendo menos tempo de descanso, né? Porque é um tempo que ela já não deveria mais, esse tempo de hora extra é um tempo que ela não deveria mais estar na empresa. Então, está sendo reduzido o tempo de descanso dela. Por conta disso, certo? Na legislação se faz assim.
Além de se pagar as horas extras, isso gera, então, também um adicional sobre o que ele recebe de descanso semanal remunerado. Por quê? Porque é como se esse descanso dele, esse tempo de descanso, passasse a ser mais valioso justamente porque ele teve menos tempo. Então, é mais importante, eu preciso recompensar mais esse tempo de descanso dele, certo? Então, sempre que a pessoa realiza horas extras, além do valor das horas, ela recebe o que a gente chama de DSR sobre horas extras, ou ADR, que é adicional sobre o descanso remunerado. Tá? Pode vir identificado de qualquer um desses jeitos lá na folha de pagamento. Tá? Então, isso sempre vai acontecer, a menos, de novo, que haja alguma diferença lá em convenção coletiva. Via de regra é isso. Como que a gente calcula, então, o reflexo do descanso semanal remunerado? Em primeiro lugar, eu preciso saber qual é o que a gente chama percentual do ADR, tá? O que é esse percentual? Como nem todos os meses têm o mesmo número de dias úteis e dias de descanso, para fazer esse cálculo do descanso semanal remunerado, eu tenho que levar em consideração isso. A quantidade de dias de repouso e a quantidade de dias úteis no mês, tá? Isso gera, então, um percentual que a gente chama de percentual do ADR, que é, então, o que define o valor do descanso, tá? Como que a gente calcula? A gente divide o número de dias de repouso que ele teve naquele mês. Se é um mês que não teve feriados, a gente vai considerar só o número de domingos. E se é um mês que teve feriados, então é o número de dias de descanso, né? Os domingos, via de regra, mais os feriados, tá? E divide esse número pelo número de dias úteis no mês e multiplica por 100. Qualquer divisão que a gente faz, sempre que a gente multiplica por 100, a gente obtém como resultado um percentual, né? Tendo esse percentual, a gente vai adicionar esse percentual ao valor das horas extras. Então, a gente pega o valor das horas extras, multiplica por esse percentual e daí a gente vai ter, então, o valor do descanso. A gente vai ver um exemplo prático agora, tá? Num determinado mês de 30 dias, com 5 domingos, um funcionário que recebe um salário de 1.850 por mês para trabalhar 220 horas, ele realizou 3 horas extras a 50% e mais 2 horas a 100%. Quanto que ele vai ter, qual é que vai ser o valor das suas horas extras e também do seu descanso semanal remunerado, respectivamente? Então, vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, a gente calcula o valor da hora trabalhada. Eu sei que ele ganha 1.850 para trabalhar 220 horas. Divido isso e eu vou ter, então, que ele recebe R$ 8,41 no que a gente chama de hora normal, certo? Como ele fez horas extras a 50%, tá? A hora extra dele a 50% é R$ 8,41 vezes 50%. Ele vai ter, então, um adicional de 4,20. Adiciono 4,20 aos 8,41 e eu vou ter que, então, a hora extra a 50% desta pessoa custa R$ 12,61. Então, aquelas horas que ele fez a 50%, cada uma foi remunerada por R$ 12,61. Ele fez 3 horas extras a 50%. Então, são R$ 12,61 vezes 3. Eu vou ter, então, que estas horas, a 50%, ele vai receber R$ 37,83. Agora, vamos, então, para as horas a 100%, que é mais simples, né? Porque é simplesmente o dobro, tá? R$ 8,41 vezes 2, certo? Porque é o dobro, eu vou ter que ele vai receber R$ 16,82. Ele fez 2 horas extras a 100%, então 16,82 vezes 2 horas extras, ele vai receber então 33,64. Então ele tem para receber de horas extras 37,83
mais 33,64, certo? Agora a gente calcula, então, quanto que ele vai ter de descanso semanal remunerado sobre as horas extras. Lembrando, né, que o cálculo é através de dias de repouso dividido por dias úteis multiplicado por 100. Falou-se no exercício que foram 5 domingos, certo? Num mês de 30 dias. Então, foram úteis 25 dias, certo? 5 divide por 25 e multiplica por 100. Essa conta vai dar 20%. E esses 20%, então, que significa o percentual do adicional do descanso remunerado nas horas extras, tá? Seguindo, então, somo o total das horas extras, 37,83 mais 33,64. Ele vai receber de horas extras 71,47. Quanto que ele vai receber de descanso, de adicional de descanso sobre essas horas? Ele vai receber 20% sobre esse 71,47. Isso é o reflexo do descanso semanal remunerado nas horas extras, certo? 71,47 vezes 20% vai dar 14,29. Então, pelas 5 horas extras que ele fez, ele recebe 71,47. Por ter, vamos dizer assim, perdido 5 horas do seu descanso, ele vai receber 14,29. É como se fosse esse o raciocínio, tá? Então, o que ele vai receber? Ele vai receber um salário de 1.850, ele vai receber horas extras de 71,47 e ele vai receber ainda o DSR, o adicional, de 14,29, certo? Fazendo um total que a gente chama de proventos, certo? Bruto, de 1.935,76. Quer dizer que é isso que ele vai receber lá no final do mês? Não, né? Porque a partir desse valor aqui, ainda vem os descontos que vai ser uma próxima aula, certo? Mas é importante entender que nunca é simplesmente o valor da hora extra, certo? Se a pessoa realiza hora extra, ela tem, então, também direito a um reflexo sobre o seu descanso. Então, eu sempre vou ter que calcular as duas coisas, ok? Certo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição de todos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, né, dia 10, a gente tem a nossa aula de dúvidas, então venham com as dúvidas para a nossa web, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.